saúde dos rins é tema de evento realizado pela UFMG. Alternativas a testes em animais são estudadas. A América Latina é debatida em conferência. E ainda hoje fica a dica sobre tuberculose. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. No mês de março é celebrado o Dia Mundial do Rim. Em comemoração à data, a Nefroliga da UFMG, em parceria com o Serviço de Nefrologia da Santa Casa, promoveu hoje um evento de conscientização sobre as doenças renais. E aos corredores da Estação Central, a equipe da Nefroliga, Liga Acadêmica de Nefrologia da Faculdade de Medicina da UFMG e do Serviço de Nefrologia da Santa Casa, realizaram uma triagem medindo a pressão, taxa de glicemia e índice de massa corpórea dos que passaram por ali. Tudo isso parte da campanha do Dia Mundial do Rim. Essa é a 5ª edição do projeto que a gente faz, o projeto chama Educando para Prevenir, e o objetivo é a gente sensibilizar a população sobre a doença renal. A gente quis fazer na estação de metrô porque para a gente garantir que nós teríamos um fluxo de pessoas da região metropolitana todo. Porque a gente sabe que essa área central, as pessoas têm esse trânsito maior. O objetivo da gente ter feito dentro da estação foi esse, para a gente fazer esse atendimento e também para a gente pegar o perfil social das pessoas, porque a gente sabe também que as pessoas que são acometidas com a doença renal, o perfil socioeconômico delas é um perfil mais vulnerabilizado. Na campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a equipe alertou a população sobre os fatores de risco da doença. Existem alguns fatores de risco muito importantes para o desenvolvimento da doença renal crônica. O fato de ser diabético, hipertenso, obeso, ter mais do que 65 anos, tabagismo e ainda se tiver alguma história familiar de doença renal crônica da família. Esses são fatores de risco importantíssimos. O uso indiscriminado, principalmente de anti-inflamatórios, que as pessoas conseguem comprar na farmácia sem receita, né? Os anti-inflamatórios não devem ser utilizados indiscriminadamente porque eles são tóxicos para os rins. O indivíduo que tiver algum desses fatores de risco deve procurar a unidade básica de saúde mais perto da sua casa ou até a medicina privada mesmo, para avaliar se ele tem algum déficit de função renal. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, anualmente são gastos mais de 2 bilhões de reais em terapia dialítica. Atualmente são 100 mil brasileiros em diálise e 4,6% de internações por doenças renais ao mês. E 70% dos pacientes só descobrem a doença quando os rins já estão comprometidos. Os pacientes examinados que apresentaram os fatores de risco foram encaminhados para as unidades básicas de saúde para o diagnóstico do grau da doença. São 5 os graus, sendo que nos casos mais graves o tratamento é a hemodiálise e o transplante renal. Álvaro tinha 50 anos quando descobriu a insuficiência renal. Eu era diabético e foi uma evolução da diabetes que me levou à insuficiência renal. Eu fiz diálise durante 5 anos e depois desses 5 anos eu consegui transplantar. E hoje eu estou participando do movimento de uma forma de agradecer o que eu recebi. Eu não sou ingrato, por isso que eu estou aqui como transplantado. E o senhor acha que é bom conscientizar a população do mal que é e de como prevenir? Lógico, mas essa prevenção tinha que começar bem mais cedo, para ninguém chegar ao ponto de ter uma hipertensão e uma diabetes. E não chegar ao ponto de uma insuficiência renal, que é quase o fim da linha. E exatamente para evitar futuros problemas que os passantes resolveram parar para fazer o check-up. Eu sou curiosa, eu gosto muito de ver pressão, né, peso, etc, etc. Se tudo vai bem. E já vi que já não vai tão bem assim. E agora a senhora vai ter que tomar alguns cuidados em relação à saúde? Os cuidados com a minha alimentação, né? Porque a pressão está normal. Eu vi na televisão, eu falei, eu vou fazer, que tem muito tempo que eu não mexo a glicose, não peso nem nada, por isso que eu vim fazer. E até agora tá tudo ok? Tudo ok. Na recepção da estação e eu acabei achando interessante a proposta.
Oxalá se tivesse em cada estação, né, um projeto desse. E o senhor já passou por algum dos exames? Já. Agora eu estou indo, acho que para a etapa final, mas deu tudo bem, graças a Deus. E na semana do combate à tuberculose, o Fica a Dica traz recomendações para evitar e tratar a doença. Hoje a dica é sobre prevenção. Com relação à prevenção, o que nós temos hoje, né? A vacina BCG, né, que quando a criança nasce, ela é feita na maternidade, que protege as formas graves e uma parte também da forma pulmonar, só que ela não é totalmente efetiva para a forma pulmonar. Então, a melhor maneira de prevenção é vacinar as crianças e detectar os casos e utilizar o que a gente chama de prevenção da infecção latente, né? Usar os medicamentos daquelas pessoas que ainda não estão doentes, mas estão infectadas e que não desenvolveram a doença. Um exemplo muito comum que a gente costuma dar são os pacientes portadores do vírus HIV. Então, se esses pacientes têm uma prova tuberculínica positiva, quer dizer, dizendo que eles estão infectados, ou eles têm contato com alguém que tenha tuberculose e eles não estão doentes, a gente usa um medicamento que chama isoniazida para prevenir o desenvolvimento da doença. Outra maneira de prevenir, obviamente, é detectar os casos, tratar adequadamente essas pessoas para que não ocorra a transmissão da doença. Amanhã a dica é sobre a situação da tuberculose no Brasil. Não perca! A história da América Latina foi debatida hoje na UFMG. A conferência foi presidida pelo professor peruano Julio Ortega. A primeira conferência ocorreu hoje com a presença do professor, ensaísta e poeta peruano Julio Ortega, especialista em América Espanhola, que falou sobre o que foi discutido no encontro. Uma história das representações propostas por grandes intelectuais. Uma história das representações com propostas dos intelectuais sobre um governo para a América Latina. Quem são os governos, quem são as pessoas, quem são os agentes sociais. E distintos autores em distintas épocas creem diferentes coisas. Muitos autores em diferentes épocas creem em muitas teorias. Por exemplo, José Martí, patriota cubano, acreditava que o homem republicano que construiria a República Democrática Moderna seria o homem do campo. Porque era um homem mais puro que o homem da cidade, influenciado por outras culturas. O pensamento argentino acreditava que o homem da cidade seria o agente da República Nova, porque o homem do campo seria mais conivente com os autoritarismos, assim como outros intelectuais têm diferentes propostas de como construir a República. Apesar do foco ser nos países da América Hispânica, o Brasil também foi tema de debate na conferência. Em realidade, eu trago sobre, basicamente, a América Hispânica, mas também se inclui Brasil. A conferência aborda basicamente a América Espanhola, mas também se inclui o Brasil. O Brasil tem muitas peculiaridades porque o processo colonial aqui foi diferente. Não houve como no processo espanhol na América Hispânica, que gerou uma crise, digamos. As coisas no Brasil são mais modernas. Não tem as marcas coloniais, exceto a escravidão que ocorreu em uma época. Além do mais, não houve as guerras por independência como nós tivemos. E, además, não teve as guerras de independência que nós tivemos. Ao final, o professor destacou a importância de se levar discussões internacionais para as universidades, em um mundo cada vez mais integrado. O mundo do futuro se vai construir em las interacciones, redes, relações que hagamos as universidades, os países, as instituições públicas. O mundo do futuro será construído nas interações em rede, relações que criamos com as universidades, os países, as instituições públicas umas com as outras, apesar das diferenças linguísticas. O mundo está mais internacional graças à tecnologia. A revolução tecnológica hoje significa que estamos em uma idade nova, realmente, como a idade moderna, a idade antiga. E por isso é mais importante o futuro que o passado. O passado tem muitos pesos negativos que não vamos separá-los, mas o futuro, o diálogo e a negociação, a criatividade, sobretudo entre a juventude, serão decisivos para construir uma nova civilização. E nisso a América Latina terá um papel de protagonista. Sobretudo a gente jovem nova vai ser decisivo para construir uma nova civilização. E em isso a América Latina vai ter um papel protagônico.
E logo após o Circuito FMG vai ao ar o programa Movimento. Os destaques da edição desta noite você confere agora com Bremer Guimarães. No Movimento de hoje você confere um bate-papo com o cantor Flávio Venturini, que lança novo álbum neste sábado no Palácio das Artes. Confira ainda ficção científica e a magia do cinema de animação 3D em Lichtenberg, filme dirigido por Lau Caminha Aguiar. Além disso, tem as impressões de Kiko Ferreira sobre o último trabalho de Zé Cabaleiro, Calma aí, Coração. E se você quer dicas culturais para o fim de semana, não pode perder o Movimento. É logo após o Circuito FMG. E pesquisadores podem enviar propostas para evitar a realização de testes em animais. Os detalhes com Daniel de Matos. O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais seleciona propostas de testes de propriedades farmacocinéticas e toxicológicas de moléculas sintéticas ou naturais. Os dados obtidos na pesquisa possibilitam a seleção das melhores candidatos a fármacos ou cosméticos. Com isso, substâncias pouco viáveis podem ser excluídas do processo, reduzindo tempo, investimentos e uso de animais em testes necessários ao desenvolvimento de novos produtos. A submissão de propostas pode ser feita até dia 28 de março. Ao todo, serão selecionados 10 projetos. Para se inscrever e acompanhar o resultado que sai dia 11 de abril, acesse o site que aparece na tela. Daniel de Matos, para o Circuito FMG. E a história medieval europeia vai ser tema de evento na UFMG. Pela primeira vez acontece na UFMG o Congresso Internacional sobre as Ordens Religiosas na Idade Média. E nesta primeira edição, o foco será a influência dessas ordens nos séculos 12 a 15 da Europa medieval. E quem conversa com a gente sobre o evento é o seu coordenador, que é o André Miatello. Então, André, pensando na realização desse primeiro Congresso Internacional, qual que é o objetivo da realização dele aqui na UFMG? Nós pretendemos, com esse congresso, agregar professores nacionais das universidades federais do Brasil, estaduais também, e professores estrangeiros que são especialistas do assunto. Também esperamos agregar alunos de graduação e de pós-graduação que estudam Idade Média das nossas universidades, particularmente na Universidade Federal de Minas Gerais, para que, ao debater esses assuntos, nós aprofundemos o estudo da história medieval no Brasil. Professor, por que a escolha dessa temática da influência das ordens religiosas? Qual que é a importância disso para a academia? Os estudos medievais vêm sofrendo grandes transformações nas últimas décadas e talvez a principal área dessas transformações seja acerca de uma mudança de perspectiva sobre história que tem a ver com as ordens religiosas, porque elas foram grandes agentes de transformação social. Elas estiveram envolvidas numa redescoberta ou pelo menos uma valorização da filosofia, da educação, de uma economia pautada por valores éticos que estava em debate nesse momento, tendo em vista monarquias importantes como a de Aragão, de Castela, que usaram dessas ordens religiosas como instrumentos de debate dessas questões todas, tiveram também envolvidas nas muitas formas de convivência social entre as sociedades da bacia mediterrânea, que inclui o norte da África, que inclui a Península Ibérica e o resto da Europa. Enfim, essas ordens foram agentes importantes das principais transformações que a Europa medieval passou entre os séculos 12 e 15. Ok, professor, muito obrigada. Mais informações sobre o evento e como se inscrever você encontra no blog www.coridademedia.blogspot.com.br. Isabela Melano para o Circuito FMG. E o Circuito FMG de hoje fica por aqui. Assista agora o programa Movimento. Boa noite.